Fala amigos do canal, tudo bem com vocês aí? Vamos estar começando um novo vídeo para a gente conversar, debater, dialogar a respeito da palavra de Deus. E hoje o nosso tema é fim do mundo. E aí, vai haver fim do mundo? Não vai? Comenta aí. Fim do mundo. O mundo ele está dividido em pelo menos três etapas ou três partes, ou em três governos. Isso a princípio, e para ficar fácil a temática da gente entender, tá bom? Aí a gente vai trabalhar a princípio essas primeiras três ou estes primeiros três governos, e depois a gente pode falar dos outros da sequência no vídeo. Mas deixa seu comentário e me fala aí para incentivar a fazer outro, tá bom? Então vamos lá. Primeiro governo, o governo de Deus Pai. Segundo governo, governo de Deus Filho. E terceiro governo, governo de Deus Espírito Santo. Como assim que eu não estou entendendo nada? Vou explicar com calma para você, com bastante calma, para você entender e fazer uma viagem direta aí, passando pelo seu coração e indo em sentido ao coração de Deus, beleza? Então aperta o cinto que a viagem é legal. Então, o primeiro governo, governo de Deus Pai. Segundo governo, governo de Deus Filho na pessoa de Jesus Cristo. Terceiro governo é o governo de Deus Espírito Santo. A gente crê o quê? Em um Deus, porém a gente sabe que eles são três. E são três pessoas distintas. Três pessoas distintas com o mesmo propósito. Três pessoas distintas com os mesmos valores e ideais. E não existe essa hierarquia, um ser maior que o outro. Ambos pensam iguais, ambos agem iguais, porém ambos agem de maneira diferente e em campos diferentes. Vou te explicar. Primeiro governo de Deus Pai começa ali em Gênesis até Malaquias. Como assim de Gênesis a Malaquias? Toda vez que eu me referir a Gênesis, eu não estou me referindo literalmente a Moisés. Eu estou me referindo a: no princípio criou Deus os céus e a terra era vazia e sem forma. Então ali Deus foi moldando a terra, né? Deus colocou as plantas, Deus colocou as árvores, colocou os animais, até que Deus criou o homem e Deus descansou. Então eu estou me referindo a Gênesis, mas nesse sentido. Estou falando só a palavra Gênesis para ficar fácil a sua compreensão. Tá bom? Tá ok? Então vamos lá, continuando. Primeiro governo, governo de Deus Pai. De Gênesis a Malaquias. Como assim governo de Deus Pai? Jesus e o Espírito Santo, eles caminhavam sobre a terra. Eles tinham autonomia, porém a palavra final pertencia a Deus Pai. Como assim? Vamos caminhando na história que você vai entender. Segundo governo. O segundo governo começa quando? Quando Jesus, o Cristo, ele se revela. Como assim? Não é Jesus Cristo, só te explicando para você entender. Tem muitas pessoas que falam assim, Jesus Cristo, como que Cristo fosse sobrenome. Cristo não é sobrenome. Por exemplo, Leandro Ferreira, Lucas Lima, entendeu mais ou menos o sentido da temática? A palavra Cristo, tanto no latim como no grego, ela tem um significado: o ungido, o consagrado. Então era Jesus, o ungido. Então Jesus ficou conhecido dessa forma: Jesus, o ungido, Jesus, o consagrado. Então não era Jesus como Cristo como sobrenome, é Jesus o Cristo, entendeu? Jesus o ungido, Jesus o consagrado. Então é nesse sentido a palavra Cristo, ok? Quando Jesus o Cristo ele se revelou, o que acontece? Ali começa o segundo governo. Entre Malaquias e o livro de Mateus, existe mais ou menos uns 400 anos em que Deus não se revela ao povo. E Deus se revelava como? Através dos profetas.
através dos profetas, e em algumas traduções vai aparecer vidente. Mas aí não se engana, não é vidente no sentido daquela pessoa que engana as pessoas, que põe um turbante, que tem uma bola de cristal. Não nesse sentido. É porque a Bíblia, ela não foi feita para brasileiros. Ela não foi escrita na linguagem ou na língua ou no entendimento ou na época em que a gente vive ou que nossos pais viveram. Longe disso. A Bíblia, ela foi escrita em hebraico, a Bíblia, ela foi escrita em aramaico, a Bíblia foi escrita em grego. Você entende? Então houve a tradução. E já diz aí os italianos, né? Traduttore, traidore, traitore. Eles falam mais ou menos assim, sabe? Então, algumas palavras a gente consegue divergir. Não que isso ela venha a tirar a eficácia ou a qualidade, não. São palavras que às vezes não está ali realmente no sentido ou no contexto, mas nada que interfere na verdade bíblica, na verdade bíblica. Então tá ok até aí? Vamos seguir o vídeo. Nesse período de 400 anos de silêncio, quem foi o profeta que surgiu depois? Foi João Batista. João Batista veio anunciando as boas novas. E aí Jesus, o Cristo, se revela. Então Deus Pai, Ele e Deus Espírito Santo, eles continuam sendo Deus, eles continuam tendo autonomia, mas agora quem bate o martelo é Jesus. Tanto é que quando uma hora Jesus fala, né? Vou preparar morada para vós, porque as moradas ainda não estavam prontas. Jesus podia falar, eu não quero nada disso, eu não quero continuar. Esse povo não merece. Esse povo não tem futuro, não tem saída para eles. Entende? Então Jesus, ele poderia desistir, porque ele tinha autonomia para isso. Ele é Deus, porém veio como humano. Então ele veio com duas, como eu posso te explicar? Vou falar assim simples, tá? Com duas identidades. Uma identidade divina e uma identidade humana, tá? Então, partindo daí, Jesus, ele teve essa autonomia até que Jesus, quando ele foi morto, que ele ressuscitou, ele foi para o céu. E lá em Atos dos Apóstolos, a gente vê uma profecia se cumprindo, que Jesus tinha falado. Como que Jesus falou? Que ele enviaria o Espírito Santo, que ele não ia deixar a gente órfão. Então aí dá início ao terceiro governo, que é o dia atual que a gente vive hoje. A gente vive o terceiro governo. Houve o primeiro governo de Deus, de Gênesis a Malaquias. Houve o segundo governo, o governo onde Jesus bate o martelo. E nos dias atuais que a gente vive, existe o governo do Espírito Santo. Então hoje muitas pessoas não entendem, mas amigo, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele visita cada um de nós, cada coração, e ele se entristece. E esse é o terceiro governo. Até quando? A gente não sabe. Mas depois desse governo do Espírito Santo, vão existir outros. Rasamente falando, tá? Vai haver o governo do Anticristo, que vai ser um período em que o povo, uns acreditam no arrebatamento secreto, outros acreditam eu vou falar igreja, tá? A igreja no sentido das pessoas, né? Que a igreja vai passar pela tribulação. Então a gente está chegando próximo desse governo do Anticristo. E aí o que vai acontecer depois disso? A gente está conversando rasamente e depois a gente pode se aprofundar. Depois vai ter o milênio, porque a igreja vai ser retirada da terra.
E aí a gente pode se aprofundar nisso mais pra frente. Amigo, você entendeu o vídeo? Você gostou? Você conseguiu compreender? Se não conseguiu compreender, coloca aí no comentário que eu tento te responder, explicar ou fazer um novo vídeo. Mas a princípio é isso. Vamos continuar firmes e vamos continuar indo mais fundo até a gente mergulhar. Um abraço.